E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e talvez vocês estranhem um pouco o formato desse vídeo. Pelo menos o início tá como costuma ser, né? Eu falando blá 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 e por aí vai. Mas eu vou testar ao longo do vídeo alguns formatos, algumas coisas um pouco diferentes para ver se fica bom no vídeo final. Eu até peço que você comente aí embaixo críticas, sugestões, opiniões das mais diversas para tentar tornar o conteúdo desse canal cada vez mais interessante e cada vez mais dinâmico. Pois bem, no momento que eu escrevi esse roteiro já tem bastante tempo, eu participei de um congresso brasileiro de gráficos, padrões e imagens, o CIBGRAP. Eu, inclusive, pretendo falar alguma coisa sobre esse evento, o que foi apresentado de interessante por lá e tudo mais. Então aguardem que um dia esse vídeo vai sair. De qualquer forma, antes da gente tratar sobre esse evento, que tal se a gente tratasse sobre a computação gráfica em si? O que ela é? Qual é a história por trás da computação gráfica? Esse é um conteúdo que eu vejo pouco disponível aí na internet. E eu pensei, por que não juntar tudo que a gente sabe sobre a computação gráfica desde o seu surgimento até os dias atuais e juntar tudo num vídeo só? Parece uma ideia bacana, então é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que é importante é a gente entender o que é a computação gráfica. A computação gráfica refere-se às imagens sintetizadas a partir de dados por computadores compostos por hardware e software especializado. Então é basicamente o seguinte, você entrega dados para um computador e o computador tem que apresentar aquele dado de alguma forma atraente, do ponto de vista visual. Então você pegou dados e representou em imagens, em gráficos, esse tipo de coisa, então você já está falando de computação gráfica no momento que você faz isso. Muitas áreas de estudo fazem parte da computação gráfica, como o projeto de interface de usuário, pois afinal de contas, se você projeta uma tela mais atraente para alguém, você está preocupado com a parte gráfica, com a parte visual. Você também tem os gráficos vetoriais, você tem a modelagem em 3D muito usada aí em jogos eletrônicos, coisas do tipo. Shaders, eu já vou falar o que é shaders aí ao longo do vídeo. GPUs, né, as unidades de processamento gráfica, que são os processadores por trás da placa de vídeo que roda esses jogos maravilhosos que a gente tem hoje em dia. Propaganda, videogames e projetos em geral. Todos esses campos que eu citei aí, eles tratam de computação gráfica em algum nível. Mas antes até de falarmos disso, vamos voltar um pouco no tempo. Já que definimos o que é a computação gráfica, agora faz sentido a gente viajar no tempo e falar um pouco sobre como ela surgiu. As ciências e as tecnologias que antecederam a moderna computação gráfica são várias. A gente tem a engenharia elétrica sendo uma ciência muito importante para a CG,
Temos a eletrônica, que também foi fundamental para o desenvolvimento da CG. Show you how well it works. First, without the anti-pair. E até a televisão e os sistemas vinculados à TV, que também influenciaram bastante durante a primeira metade do século XX. Telas apresentando arte já eram conhecidas desde os irmãos Lumière, que foram considerados os inventores e pais do cinema. Eles criaram um aparelho chamado cinematógrafo, uma máquina que servia tanto para filmar quanto para projetar filmes. No entanto, a invenção deles ainda era bastante rudimentar. Você tinha uma série de limitações, com displays bastante simples, de resolução bastante pequena e com praticamente nenhuma interação. O próximo passo veio com a invenção dos tubos de raios catódicos, que possibilitou o surgimento do osciloscópio e painéis de controles militares. Então, você teve uma influência muito grande da guerra e do próprio exército para a criação de displays, de telas eletrônicas bidimensionais que respondiam à entrada de dados por um usuário. Imagina uma tela assim que captava coisas tipo radares. E aí você via na tela, tem um inimigo aqui, vou atirar um míssil nele. Esse tipo de coisa acabou influenciando para o desenvolvimento da computação gráfica. Só que tudo era bastante simples ainda. A CG só pegou para valer durante o período pós-Segunda Guerra Mundial. Só a partir daí pegaram pesado nisso daí. Ou seja, houve um investimento maciço tanto em pesquisas nas universidades quanto em laboratórios para a construção de computadores mais avançados, com foco no uso militar. Muita tecnologia que influenciou na computação gráfica nasceu devido às guerras, coisas como o radar, a aviação moderna e a ciência de foguetes. Novos dispositivos com displays eram necessários para processar o tanto de informação militar que era recebida por esses dispositivos, algo que influenciou bastante o surgimento da computação gráfica como conhecemos hoje. Existe um elemento aí da história da computação gráfica que é muito importante a gente falar. É de 1963, que foi o SAGE, ou Semi-Automatic Ground Environment, que foi um gigantesco projeto de redes de computadores norte-americano iniciado nos anos 50 e que só ficou operacional em 1961. O SAGE era uma rede com os maiores computadores já construídos, pelo menos naquele período, em toda a história da humanidade. Ao menos era em volume de dados, não era em processamento. Então você teve a maior rede que processava dados na história da humanidade daquele período. O SAGE era responsável por coletar, transmitir e organizar dados recebidos de vários radares espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. É importante a gente lembrar que esse período era a Guerra Fria e você precisava coletar dados que seriam usados pelo Comando de Defesa Aeroespacial norte-americano para se prevenir de possíveis ataques atômicos que poderiam vir tanto do Ártico quanto a partir de submarinos. E os computadores que formavam o SAGE, eles dependiam de telas, de displays para exibirem informação. E eles eram gráficos CRT, os mesmos tubos de raios catódicos que eu falei antes, que eram muito usados em monitores que tinham aqueles tubos grandes por trás. Outra coisa interessante é que os computadores que formavam o SAGE, muitos deles eram operados através de canetas de luz. Então você já tinha uma interface usuário mais interessante para a época. Douglas T. Ross, um pioneiro cientista da computação responsável pela terminologia CAD, você já deve ter ouvido falar de AutoCAD e de aplicativos do gênero. São os Computer Aided Design, ou Design Projeto Orientado a Computadores. Quem inventou essa coisa foi esse cara.
Então ele foi um pioneiro do que seria o AutoCAD e essas ferramentas que vieram posteriormente. O Douglas T. Ross ele escreveu um pequeno programa de computador para o Sage, que capturava os movimentos dos seus dedos, apresentando seu rastreio no display da máquina. Ali você já começava a ter um embrião do que seria a computação gráfica. E não podemos esquecer também do que seria o primeiro videogame com gráficos animados, o Tennis for Two, criado em 1958 por William Higginbotham. Pelo menos eu espero que seja esse nome. Vamos ser íntimos e vamos chamar ele de William, pois assim a gente não erra a pronúncia do sobrenome dele. Pois bem, o William criou uma simulação de jogo de tênis na tela de um osciloscópio. O osciloscópio era um dispositivo capaz de observar variações de voltagem que eram plotadas, ou seja, desenhadas em gráficos bidimensionais de uma tela de tubo de raios catódicos. Era um aparelho usado bastante na engenharia elétrica, usado também em período da guerra, e acredita-se que o William criou esse jogo justamente para reduzir a monotonia que eram o que sentiam os visitantes do Laboratório Nacional Brookhaven, onde ele trabalhou. Então ele criou esse aparelho para tornar as visitas ao laboratório bem mais interessantes. E de fato isso fez bastante sucesso na época. Pois bem, a gente começou a ter dispositivos gráficos militares, osciloscópios sendo usados para o visual, até canetas de luz você tinha. Mas outro passo importante precisava ser dado para surgir a computação gráfica que conhecemos hoje. E isso ocorreu em 1957, quando surgiu a HP, a Hewlett Packard, uma empresa bastante famosa aí se você teve impressoras, notebooks e os mais variados equipamentos. Pois é dessa HP que eu estou falando. Essa empresa estabeleceu laços fortes com a Universidade de Stanford. Alunos egressos dessa universidade fundaram a HP. E qual a importância da HP para a computação gráfica? Simples, não foi uma influência direta, foi uma influência indireta bastante importante. Foi a partir da iniciativa da HP que surgiu um dos principais centros de tecnologia de computadores, o famoso Silicon Valley, o Vale do Silício. O campo da computação gráfica avançou muito no Vale do Silício, tanto ao desenvolvimento de hardware quanto de software que foram produzidos nessa localidade. E a HP foi fundamental, foi uma das primeiras empresas a serem instaladas nesse local aí, que hoje é considerado o centro de desenvolvimento tecnológico, principalmente dos Estados Unidos. Mas eu falei de tanta coisa, mas a gente não disse nem onde surgiu o termo computação gráfica. Onde foi falado o termo computação gráfica pela primeira vez? Isso ocorreu surpreendentemente num local inesperado, na Boeing. Essa Boeing dos aviões aí que você já deve ter pego algum voo, algum avião construído por eles ou alguma coisa do tipo, foi na Boeing que o William Fetter e seu supervisor Verne Hudson apresentaram pela primeira vez o termo computação gráfica em 1960. Como já falamos, esse conceito refere-se à conversão de dados em imagens sintéticas produzidas em computadores digitais. A Boeing trabalhava muito com pesquisas em fatores humanos, algo como interface homem-computador. Havia uma preocupação muito grande que a interface entre o piloto e a máquina fosse a melhor possível. E a computação gráfica era muito usada pela Boeing para simular e compreender o movimento do piloto do avião no interior da cabine de pilotagem. Fetter, que era diretor de arte, desenvolveu novas técnicas para o desenho e visualização do piloto dentro do jato, considerando a complexidade entre o corpo humano e a cabine, o cockpit. Em 1962, ele desenvolveu um simulador de cockpit em computação gráfica considerando os fatores humanos e a interação do corpo com a cabine, algo que foi melhor desenvolvido em 1964,
quando ele criou o Homem Boeing, que seria uma figura humana, um boneco mesmo, articulado e animado em computação gráfica, para assim compreender quais eram os efeitos de certos movimentos do voo e como o piloto interagia com a cabine nessas simulações físicas. Quem poderia imaginar que justamente ao simular o efeito do corpo humano dentro de um avião, ali nasceria a computação gráfica, e foi de fato assim que ela nasceu. E as aplicações de computação gráfica dentro da Boeing não pararam por aí, compreendendo também a engenharia de acústica, a parte sonora, engenharia de desenho, você projetar aqueles aviões, análise de operações, fatores humanos que nós já falamos aí, sistemas de display de cockpit, de desenho da cabine de pilotagem e simulação de pouso em porta-aviões. Isso também era simulado, animado por computação gráfica, para as pessoas que trabalhavam com isso entender melhor o que poderia acontecer durante um pouso, por exemplo. Feder não só predisse com razão que existiria uma convergência entre elementos gráficos e computadores, justamente a computação gráfica, mas ele também entendeu que os engenheiros teriam que fazer cursos na área de design, em áreas de desenho, para se prepararem ao pleitear cargos no futuro. De fato, se você pegar uma série de cursos de engenharia, você vai achar disciplinas ligadas a desenho ou a projeto e coisas envolvendo AutoCAD. Então, o Feder, em 1960, já tinha imaginado isso. Entretanto, uma das maiores contribuições de computação gráfica da década de 60 ocorreu em 1963, quando o pesquisador Ivan Sutherland defendeu sua tese de doutorado no MIT. Nesse trabalho, Sutherland apresentou um equipamento chamado Sketchpad, que seria um sistema gráfico interativo em 2 dimensões que permitia ao usuário, através de uma caneta de luz, desenhar pontos em uma tela. Parece uma coisa muito simples, mas para a época era uma invenção bastante revolucionária. Esses pontos, por sua vez, poderiam ser definidos automaticamente e conectados por linhas. Então você desenhava pontos e o programa era capaz de ligar esses pontos. Não só isso, polígonos poderiam ser definidos à mão e serem corrigidos automaticamente pelo sistema. Então, se você fez, por exemplo, um pentágono torto, o programa ia lá e ajeitava, deixando tudo mais simétrico. Dessa forma, você poderia desenhar, por exemplo, até um círculo de maneira imperfeita, que o programa seria capaz de corrigir essas imperfeições, deixando o círculo o mais perfeito possível, dependendo da resolução de sua tela. Outras coisas também eram possíveis no Sketchpad. As figuras que eram desenhadas poderiam ser pegas e arrastadas de um ponto a outro da tela. Isso era algo completamente inovador para a época. Por meio da invenção de Sutherland, você poderia modelar objetos, por exemplo, desenhar um carro e mudar o tamanho dos pneus, sem afetar o restante do modelo do carro, o que era uma coisa que ia agilizar muito o desenvolvimento de projetos daquele período. Muitos autores, como o professor Raoul Waslawick, relatou em A História da Computação, que é um dos livros que eu estou usando como base para esse vídeo aqui de hoje, o professor Raoul disse que esse dispositivo marca verdadeiramente a fundação da área da computação gráfica. E o Sketchpad é tido como o primeiro programa de CG de verdade com interface gráfica. Steve Coons, que foi um dos orientadores de Sutherland nesse trabalho, ele disse que em alguns anos esse tipo de sistema de computador culminaria em um tipo de simbiose homem-máquina. Ou seja, você teria mais do que nunca um trabalho em equipe entre a pessoa e o computador, interagindo de maneira mais clara, mais direta, mais efetiva. Ele também afirmou que todo esse projeto é de comunicação contínua entre o projetista e a máquina, de forma que o projetista tem o controle completo. Ele é livre para aceitar as implicações mostradas a ele pelo computador ou modificar seu conceito. Em outras palavras, o computador poderia sugerir uma série de questões ali
e você, enquanto engenheiro, poderia aceitá-las ou modificá-las até que ficasse ao seu gosto. Esse tipo de argumento também era importante para a época, pois assegurava que os projetistas, arquitetos não teriam seu emprego roubado pela máquina. E é claro, não podemos deixar de falar deles, dos videogames. Eles sempre impulsionaram bastante o desenvolvimento da computação gráfica. Apesar de não ter sido o primeiro jogo, o game Space War foi o primeiro a ser amplamente jogado e distribuído entre várias máquinas. Ele foi criado em 1961 pelo estudante Steve Russell, também responsável por implementar a linguagem Lisp para o IBM 704. O jogo foi implementado para uma máquina chamada PDP-1 do MIT. Russell conta que os estudantes do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, então Russell conta que os estudantes do MIT estavam motivados a desenvolver programas interessantes que pudessem demonstrar todas as capacidades desse novo computador. Com a nova tela CRT de tubos de raios catódicos, pensaram em fazer algo que fosse visualmente manobrável. A escolha acabou sendo um tanto óbvia: naves espaciais. O Space War foi um sucesso instantâneo, com diversas cópias do jogo sendo feitas para outros usuários que também tinham a máquina PDP-1. Acabou que o jogo se tornou uma espécie de ferramenta de diagnóstico para testar o funcionamento de cada unidade do PDP-1 antes da venda. E o Space War ainda pode ser jogado hoje no PDP-1 em operação do Museu de História de Computação da Califórnia. Ainda durante a década de 60, a história da computação gráfica se cruzaria com automóveis. Na Renault havia um engenheiro francês chamado Pierre Bézier, conhecido como um dos fundadores da geometria sólida, da modelagem física e que deu contribuições essenciais na matemática responsável pela geração de curvas. Bézier trabalhou com algo que era chamado de curvas de Paul de Casteljau, sei lá se a pronúncia é essa. Mas essas curvas acabaram mudando de nome para curvas de Bézier, tamanha as contribuições que o Pierre Bézier deu para esse ferramental matemático. Suas técnicas de modelagem geométrica, que foram usadas nos projetos de carros da Renault, também se tornaram a base do que conhecemos sobre a modelagem de curvas em computadores. Diferentemente de polígonos, as curvas são entidades matemáticas difíceis de se representar e desenhar digitalmente. E Bézier conseguiu construir ferramentas matemáticas que facilitavam muito o armazenamento e a representação e também o manuseio de curvas em computadores digitais. A partir daí, a computação gráfica já estava se tornando a dona do pedaço, ganhando adeptos pelo mundo. Grandes empresas começaram a se interessar por computação gráfica. A IBM acabou sendo a mais rápida entre as companhias a lançar uma máquina com terminal gráfico chamada IBM 2250, o primeiro computador com display gráfico comercializado. E agora voltamos a falar de videogames. Ao mesmo tempo, Ralph Baer, um engenheiro da Sander Associates, desenvolveu um console de videogame em 1966, que posteriormente foi licenciado para a Magnavox com o nome de Odyssey. Ainda que fosse um equipamento simples, com partes eletrônicas um tanto baratas, esta permitia que o jogador movesse pontos de luz em uma tela, simulando diferentes jogos. Uma das coisas interessantes dele é que o jogador inseria películas na televisão para simular os gráficos de jogos diferentes. Ele também foi o primeiro console a ser comercializado e vendido em larga escala. E então, seguindo a nossa linha do tempo, Ivan Sutherland surge novamente para revolucionar a computação gráfica. Trabalhando no MIT em conjunto com Bob Sproul, Sutherland criou
um dispositivo que é considerado o primeiro equipamento de realidade virtual e também de realidade aumentada, na forma de um capacete. Em inglês, ele é denominado Head Mounted Display, o famoso HMD. O dispositivo se chama Sword of Damocles. A animação apresentada pelo aparelho é bastante simples, sendo apenas uma sala modelada com linhas desenhadas que eram projetadas para esse capacete. Entretanto, o equipamento era capaz de oferecer a impressão de profundidade, simulando uma terceira dimensão ao mostrar para cada olho uma imagem ligeiramente diferente em 3D estereoscópico. Para que o usuário pudesse olhar para diferentes pontos da tela, foi fixado um capacete em um suporte, de forma que os movimentos giratórios da cabeça pudessem ser lidos por sensores fixos. Outra coisa bastante interessante é que os visores oculares são parcialmente transparentes, permitindo ao usuário ver o mundo real enquanto visualiza também as imagens geradas pelo computador mescladas a esse visor. Por isso, pode-se dizer que a espada de Damocles também era um dispositivo de realidade aumentada. Eu falei Damocles, mas é Damocles. Damocles, Damocles, Damocles. E por que esse equipamento tem o nome de espada de Damocles? Por causa de uma antiga lenda grega que eu vou falar agora. Damocles era membro da corte do rei Dionísio, um tirano sanguinário de Siracusa, na Sicília. Era um adulador e invejoso do rei, tanto que este quis se vingar. Dionísio ofereceu a Damocles ser rei por uma noite, com os luxos, prazeres e orgias que ele desfrutava em sua corte. Ébrio, Damocles aceitou. Quando estava no meio da glória que havia sonhado, seu sangue gelou ao ver pendendo sobre sua cabeça uma espada afiada, suspensa apenas por um fino fio de crina de cavalo. Assustado, Damocles fugiu. O rei Dionísio lembrou-lhe: essa espada também pende todos os dias sobre a minha cabeça. É o perigo ao qual está exposto o poder, e o tributo pago por sua busca a qualquer preço. E o que toda essa história tem a ver? Na verdade, a aparelhagem toda da espada de Damocles era um tanto grande e dava a impressão que o usuário estava com uma enorme espada sobre a sua cabeça ligada a esse capacete. Daí deu-se o nome Espada de Damocles. Não tem nada a ver com a lenda, só tem a ver com essa semelhança mesmo do dispositivo aí. Foi mal. Sutherland ainda chegou a aprimorar esse dispositivo junto à Universidade de Utah, que se tornaria futuramente um grande centro de estudos de computação gráfica, formando uma série de profissionais de alto gabarito que se tornariam pioneiros na área. Muitos desses estudantes egressos de Utah fariam parte da Adobe, da Silicon Graphics e da Pixar. Um dos estudantes da Universidade de Utah é justamente dessa última empresa que mencionei, é Ed Catmull, da Pixar, que inclusive escreveu um livro fantástico chamado Criatividade S.A., falando um pouco sobre como foram desenvolvidos os projetos da Pixar. Eu recomendo essa leitura para vocês aí, é um livro bem legal. Formado em física e trabalhando na Disney sem muito talento para desenho, Catmull compreendeu que os computadores se tornariam o próximo passo para a animação e seriam parte de uma revolução. Ele foi pioneiro no mapeamento de textura, aplicando texturas em modelos 3D. É como se você tivesse um presente e você embrulhasse esse presente. Esse embrulho seria a textura, algo que aumentaria imensamente o realismo de gráficos tridimensionais. Algo considerado fundamental hoje, quando falamos de modelagem 3D. Ele tinha como objetivo produzir um filme usando apenas gráficos de computador, algo que se concretizou décadas mais tarde ao fundar a Pixar. Outro importante egresso de Utah foi John Warnock, um dos fundadores da Adobe.
Warnock também criou o PostScript, que seria uma linguagem de script que foi uma das precursoras do PDF. Antes de existir o PDF, você tinha o PostScript, de extensão .ps. Não era lá muito bom, mas foi o cara que foi criado antes da existência do PDF. John Warnock também foi importante para a criação do Photoshop, software que até hoje é considerado o mais importante para a edição de imagens. Warnock também foi fundamental para a criação do After Effects, que seria uma espécie de Photoshop para vídeos. Outro avanço importantíssimo criado por pioneiros da Universidade de Utah foi a determinação de superfícies escondidas. Imagina uma cena 3D complexa, como uma cidade, um GTA V da vida que você está jogando. Para representar essa paisagem na tela em formato 2D para ser exibido no seu monitor, o computador deve determinar quais superfícies estão na frente de outros objetos da cena, para não perder tempo processando algo que não apareceria na tela. Não entendeu? Então imagine que tem um cachorro atrás de um muro e minha câmera 3D está na frente desse muro. Faz sentido eu realizar processamento de dados gráficos do cachorro para desenhar o cachorro que não está visível na tela? Não. E essa economia de dados faz com que a produção de cenas 3D seja muito mais eficiente. Essa e outras técnicas foram descritas em um padrão gráfico chamado de 3D Core Graphics System, ou Core, que formariam as bases para muitas tecnologias de CG que surgiriam mais tarde. O 3D Core Graphics System seria uma espécie de um arcabouço, um documento que descreve como que eram construídas uma série de tecnologias de computação gráfica. E esse conceito de determinação de superfícies escondidas era parte do 3D Core Graphics System. Também não podemos esquecer que durante os anos 70, os pesquisadores Henry Gouraud, Jim Blin e Bui Tuong Phong construíram as bases do processo de colorização ou shading em computação gráfica por meio dos modelos de shading Gouraud e Blin Phong. Então o shading permitia você colorir um determinado polígono e colorir de uma maneira bem realista. Com isso, os modelos 3D perderam aquele colorido flácido que tinha antes e ganharam tons mais vivos, mais iluminados, representando melhor, inclusive, a profundidade dos objetos. Jim Blin mais tarde também criaria o Bump Mapping, um método que simula a rugosidade em texturas, algo que seria o precursor de várias outras técnicas de mapeamento de textura que surgiriam mais tarde. Nessa mesma época também surgiram os arcades, os famosos fliperamas, os quais muitos possuíam sprites ou gráficos 2D que eram processados em tempo real. Um dos primeiros arcades a fazer bastante sucesso foi o Pong, criado pelo programador Al Acorn, a pedido de Nolan Bushnell, o empreendedor visionário que criou a Atari. O Pong se tornou o primeiro videogame a ser maciçamente vendido e que entrou de verdade na cultura popular de sua época. Os anos 80 começaram a apresentar uma modernização de gráficos de computadores. Nesse meio tempo começou a ascensão dos computadores pessoais, de forma que um equipamento que antes era puramente acadêmico passou a ter um alcance em um público muito maior, e isso influenciou bastante a computação gráfica. O surgimento dos microprocessadores de 16-bit possibilitaram terminais com gráficos de maior resolução, além de permitir a construção de estações de trabalho mais inteligentes. Artistas e projetistas gráficos adotaram computadores pessoais como ferramentas ideais para o projeto e para o design, em especial máquinas como o Commodore 64 e o Macintosh. Essas máquinas possibilitaram melhores desenhos, com maior precisão e com maior rapidez do que outras tecnologias existentes. A partir dos anos 80 também popularizou-se as interfaces gráficas de usuário, as famosas GUIs.
para apresentar dados na forma de símbolos, ícones e figuras, deixando de lado o texto puro. Aliás, é importante frisar uma coisa. Você acha que as interfaces gráficas, as GUIs, iniciaram com o Windows? Não. E por acaso foi com Steve Jobs e o Macintosh? Também não. O primeiro computador com sistema operacional com interface gráfica parecida com o que temos hoje foi o Xerox Star, ou Xerox 8010. O Star era um computador pensado para o uso em ambiente corporativo em conexão com outros computadores que atuavam como servidores de arquivo, impressão e comunicação. Trata-se do primeiro computador a utilizar o conceito de ícones em uma área de trabalho. Sua propaganda afirmava que era o primeiro computador no qual você poderia trabalhar tanto com texto quanto com gráficos juntos em um mesmo documento. O Star tinha um poderoso sistema de edição de imagens. Letras poderiam ser representadas em diferentes fontes. Até então, os editores só trabalhavam com uma única fonte. E você poderia trabalhar inclusive com o itálico, o negrito e o sublinhado. O texto também poderia representar subscritos e sobrescritos em até 2 níveis, facilitando a edição de fórmulas matemáticas. Havia também uma função para pesquisar e substituir texto, algo que é bastante comum hoje, mas que naquela época não era. Diferentes tamanhos de letra também poderiam ser utilizados no mesmo texto. A edição de textos e imagens em telas gráficas levou o Star a ser o primeiro computador totalmente what you see is what you get, ou seja, a relação entre o que se via na tela e o que seria produzido era exata. Nesse meio tempo houveram muitos avanços na renderização realista. A Universidade de Osaka do Japão desenvolveu um supercomputador chamado Link-Zoom Computer Graphics System, composto de algo em torno de 256 microprocessadores, para a renderização de gráficos 3D realistas. Ele foi usado para criar o primeiro vídeo 3D dos céus em nível planetário, com imagens 100% sintéticas. O vídeo foi apresentado no pavilhão da Fujitsu em uma exposição internacional no ano de 1985. No ano seguinte, os pesquisadores David Imel e James Kadia desenvolveram a equação geral de renderização, passo importante para criar a iluminação global, algo fundamental para se obter fotorrealismo em computação gráfica. Não dá para falar dos avanços da computação gráfica na década de 80 sem citar a popularidade de filmes como Star Wars. Empresas como a Lucasfilm e a Industrial Light and Magic dominavam o ramo de efeitos visuais em CG naquele período. Houveram muitos progressos graças ao ramo do cinema, como o Chroma Key, que foi bastante usado na trilogia clássica. 2 outros filmes também se tornaram historicamente relevantes. O icônico clipe em CG do Dire Straits para a música Money for Nothing, de 1985, e uma cena de Jovem Sherlock Holmes, do mesmo ano, em que um personagem totalmente em computação gráfica, que era um cavaleiro de vidro, era apresentado em um filme. Essa foi uma das primeiras oportunidades em que tivemos, em um filme, um personagem completamente feito em computação gráfica. Em 1988 surgiram os primeiros shaders, que seriam pequenos algoritmos, pequenos programas projetados para colorir especificamente algum elemento, como algo à parte. Então você poderia criar pequenos programinhas para, por exemplo, colorir triângulos, ou para colorir determinados polígonos, pinta de azul aqui, pinta de amarelo ali, pinta usando essas várias cores acolá. E quem criou os primeiros shaders foi a Pixar, como eu falei em 88. E a Pixar havia se separado da Industrial Light and Magic, que mencionei antes. Entretanto, o público só perceberia a importância dos shaders apenas uma década mais tarde. É considerado que os anos 80 sejam a era de ouro dos videogames,
Milhões de sistemas da Atari, Nintendo e Sega e outras companhias apresentavam consoles com gráficos excepcionais para a época, deixando impressionada a jovem geração que ali crescia. Muitos jogos saíam também para o MS-2, Apple II, Mac e Amiga, sendo muito importantes para a época. Nos arcades haviam gráficos 3D em tempo real. Em 1988, as primeiras placas gráficas totalmente dedicadas ao 3D foram introduzidas para o Taito Air System e Namco System 21, que tinha jogos como Winning Run, Galaxian 3 e Air Combat. Essas placas seriam as precursoras das unidades de processamento gráfico, as famosas GPUs, que são chips separados capazes de processamento paralelo para a otimização gráfica. A partir dos anos 90, houve um impressionante realismo das imagens produzidas e a modelagem 3D passou a ser desenvolvida em larga escala. Computadores domésticos passaram a ser capazes de processar gráficos que antes só eram viáveis em estações de trabalho que custavam milhares de dólares. Computadores contendo Windows ou Macintosh eram capazes de executar programas CAD ou programas da Autodesk, como o modelador 3D Studio Max. Ao final da década, a GPU começaria a ter a proeminência que desfruta até hoje. Nesse período, começamos a ver cenas fotorrealistas que eram capazes, inclusive, de enganar um olho destreinado. E mais do que nunca, jogos, multimídia e animações usavam e abusavam da qualidade tridimensional. Um belo exemplo que temos é o filme Jurassic Park, que abusava dos efeitos gráficos de alta qualidade. Na França tínhamos séries de TV em CG como La Vie des Bêtes, Les Fables Géométriques e Quarks. Que francês horrível! Quarks foi uma das primeiras séries em CG contendo qualidade HD, High Definition. The time has come for me to reveal everything I know about quarks. No cinema, a Pixar começou a ter sucessos comerciais sob a era de Edwin Catmull. O primeiro grande sucesso da empresa foi Toy Story, em 1995, um sucesso comercial e de crítica dos anos 90. A partir daí, a Pixar começou a trabalhar com shaders programáveis, algo bastante empregado em filmes da companhia, sendo uma grande referência até hoje, tanto do ponto de vista industrial quanto de pesquisa. Até hoje nós usamos shaders para programar jogos ou aplicações gráficas científicas. Também tivemos uma baita melhoria nos videogames. A Sega lançou Virtual Racing em 92, formando a base dos jogos de corrida totalmente em 3D e popularizando gráficos poligonais para uma grande audiência. No PC, eram lançados jogos de tiro em primeira pessoa, como Wolfenstein 3D, Doom e Quake, lançados pela ID Software. Estes se tornaram um grande sucesso comercial e de crítica durante a década, com John Carmack desenvolvendo diversos métodos para a renderização em motores gráficos 3D. Um dia eu vou fazer um vídeo falando apenas da história da ID Software. Vocês vão ver que é sensacional o negócio. Nos anos 90 também tivemos o PlayStation, o Sega Saturn e o Nintendo 64, além de outros consoles vendendo milhões de unidades e popularizando gráficos 3D, dessa vez em consoles domésticos. Muitos jogos desse período podem ser citados, sendo importantes para popularizar o gênero de jogos em 3 dimensões. Dentre eles temos jogos como Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Virtua Fighter, Battle Arena Toshinden e Tekken. Naturalmente, a tecnologia e os algoritmos de renderização continuavam a evoluir.
Em 1996, Krishnamurti e Levy inventaram o Normal Mapping, que era uma evolução do Bump Mapping. No ano de 1999, a NVIDIA lançou a GeForce 256, a primeira placa gráfica contendo uma GPU, permitindo tarefas de transformação, iluminação, inicialização e recorte de triângulos e motores de renderização. Para entender mais a respeito, assiste meus drops sobre pipeline gráfica e motores de jogos, em que eu explico melhor as operações que placas gráficas como essa que eu citei faziam, ou seja, as operações que elas de fato executavam. Ao final da década de 90, computadores adotaram bibliotecas de software que conversavam com a placa gráfica. Você tinha programas que faziam um meio de campo entre o processador da máquina e a placa gráfica. E dentre esses softwares, nós tínhamos o DirectX e o OpenGL. Nesse momento, os gráficos se tornavam ainda mais realistas devido ao poder tanto do software quanto do hardware. E a AMD também veio com força nesse segmento de GPUs, criando um duopólio com a NVIDIA que dura até os tempos atuais. Nos anos 2000, a sofisticação da computação gráfica alcançou limites estupendos, sendo adotada em massa no cinema, em propagandas de televisão e nos videogames, tornando-se bastante familiar para uma grande audiência. A importância das GPUs se tornou grande o bastante a ponto de todo computador pessoal ser praticamente obrigado a ter uma placa gráfica. As placas da linha NVIDIA GeForce dominavam o mercado, sendo perseguidas um pouco atrás pelas placas da ATI. À medida que a década avançou, mesmo máquinas mais humildes possuíam GPUs capazes de realizar processamento gráfico em 3D. Os shaders que mencionamos na parte da década de 80 acabaram por serem adotados de forma maciça em computadores domésticos, aumentando a eficiência do cálculo de polígonos e na adoção de técnicas de textura, como o Bump Mapping e o Normal Mapping, permitindo maior riqueza de detalhes. Os gráficos de computadores adotados em filmes e videogames gradualmente se tornaram ricos a ponto de caírem no Vale da Estranheza. Aí eu recomendo um vídeo do canal Peixe Babel, onde a Camila Laranjeira explica muito bem o que vem a ser o Vale da Estranheza. Mas de forma bem resumida, o que seria o Vale da Estranheza? Seria aquela sensação estranha que você tem quando você visualiza um modelo 3D humano que não tá lá essas coisas, que parece meio um robô. À medida que você vai se aproximando do realismo em gráficos 3D, chega um momento que aquela imagem de um ser humano produzido em 3D te gera um pouco de repulsa, um pouco de estranhamento, pois as expressões faciais não estão bem realistas. Claro que se você melhorar ainda mais a parte gráfica, você consegue sair desse vale da estranheza. Mas o fato é, à medida que você vai se aproximando do realismo, chega um ponto que a imagem do ser humano fica estranha e você precisa de mais realismo para fugir desse vale da estranheza. De qualquer forma, assiste o vídeo da Camila que ela explica bem melhor essa parte. E ela faz um vídeo dedicado só a esse tema. Filmes baseados em computação gráfica se proliferaram, passando desde animações mais tradicionais como a Era do Gelo e Madagascar, a numerosos filmes da Pixar, como Procurando Nemo e Up, Altas Aventuras. Outro filme que merece destaque é Final Fantasy Spirits Within, que foi lançado em 2001 e foi um dos primeiros filmes totalmente produzido em computação gráfica, com direito a personagens fotorrealistas e captura de movimento em todas as cenas. Eu lembro que o filme fez um furdúncio danado devido à alta qualidade dos modelos 3D do filme. Inclusive, os cabelos eram animados fio a fio, de tamanha a preocupação dos artistas. Entretanto, o filme não foi exatamente um sucesso comercial e de crítica. Também convenhamos, se você for fazer um filme de Final Fantasy, faça o negócio ser sobre Final Fantasy, não fale de outras coisas.
O filme não tinha nada de Final Fantasy. Alguns críticos inclusive sugerem que o Vale da Estranheza pode ter sido determinante para o fracasso do filme. Outros filmes que merecem destaque pelo realismo da computação gráfica da década de 2000 são O Expresso Polar, as trilogias prequel de Star Wars, Matrix e Senhor dos Anéis. Nos videogames tivemos os PlayStations 2 e 3, bem como a linha de videogames do Xbox, Xbox One e Xbox 360, além dos consoles da Nintendo, como é o caso do Wii, e jogos para PC. Muitos títulos tiveram sua devida importância nessa década, como Grand Theft Auto, o GTA, Assassin's Creed, Final Fantasy, BioShock, Kingdom Hearts, Mirror's Edge, além de dezenas de outros jogos que são fotorrealistas. Nesse ponto, o faturamento da indústria dos videogames se tornou comparável ao do ramo de cinema. Bibliotecas que mencionamos anteriormente, como é o caso do DirectX e o OpenGL, permaneceram importantes. A Microsoft tentou facilitar o desenvolvimento de jogos com a plataforma XNA, mas essa investida não foi bem sucedida. Linguagens de shader como o HLSL e o GLSL tornaram-se populares nessa década, de forma que qualquer pessoa poderia programar seu shader. Outro ponto bastante importante desse período foi a tecnologia GPGPU para a computação científica. GPGPU significa General Purpose Graphic Processing Unit, ou algo como Unidade Gráfica de Processamento para propósito geral. Esse tópico, inclusive, merecia um vídeo à parte para o canal e eu espero fazer algum dia. Mas olha só que interessante. Quando as empresas criaram linguagens de shader, esse shader ele executava dentro da placa gráfica. E a placa gráfica tem um processamento gráfico estupendo, já que você tinha uma linha de processadores muito grande ali fazendo cálculos aritméticos, algo que era necessário para os jogos, inclusive. Então, os cientistas começaram a escrever programas para a placa gráfica que não eram jogos, que não eram vídeo. Aplicações para a ciência, por exemplo, como biologia computacional e tudo mais. Nisso, a NVIDIA percebeu um filão importante. E se eu criasse uma linguagem, se eu criasse uma tecnologia de forma que qualquer pessoa poderia programar de maneira fácil para a minha placa gráfica? Ao fazer isso, eu conseguiria vender minha placa gráfica para uma série de laboratórios de pesquisa e eu poderia revolucionar uma série de áreas da ciência. Pois bem, essas aplicações que eram processadas na placa de vídeo que não eram gráficas se tornaram aplicações da plataforma CUDA, que possibilitou o desenvolvimento de aplicações para o propósito geral executadas diretamente na placa gráfica. Isso permitiu o progresso de dezenas de aplicações científicas, como biologia molecular, mineração de Bitcoin e mesmo visão computacional. Na década em que estamos atualmente, a CG tornou-se ubíqua, no sentido de se tornar presente nos mais diferentes dispositivos, inclusive smartphones e tablets, tornando-se bastante fotorrealista e com gráficos em tempo real. O mapeamento de textura amadureceu para um processo contendo múltiplas etapas. Não é incomum implementarmos em um mesmo modelo o mapeamento de textura, o bump mapping, isosuperfícies, que seriam superfícies que representam pontos de valores constantes, como pressão, altura, temperatura, velocidade e densidade. Mas isso não é importante. O importante é que, trabalhando com isosuperfícies, você pode usar um algoritmo chamado Marching Cubes para construir terrenos 3D. Então você também trabalhava com essa tecnologia para terrenos 3D. Você poderia implementar Normal Mapping, Light Maps com reflexão especular. Light Maps seriam mapas de iluminação para você produzir iluminação para modelos 3D. Além de Shadow Volumes, que seriam volumes de sombra.
Tudo isso poderia ser implementado em um mesmo modelo, e era implementado em um mesmo modelo, trazendo um grau de realismo impressionante para essa década, a década que estamos atualmente. Tudo isso que eu falei é implementado no mesmo motor. Os shaders tornaram-se obrigatórios para trabalhos mais avançados nessa área, seja de jogos ou de simulação física. E os shaders poderiam ser usados para manipular pixels, vértices, texturas, dentre outros elementos. Atualmente trabalha-se com o conceito de renderização baseada em física, ou Physically Based Rendering, que, dentre outras atribuições, permite criar efeitos de iluminação muito realistas, como é o caso do Photon Mapping, onde você pode produzir fótons que eram sintetizados em uma cena. Além disso, nesse momento é pensado em produzir gráficos realistas em formatos de ultra resolução, como o Ultra HD, os famosos 4K e 8K. No cinema temos animações com bastante qualidade visual, como é o caso de Frozen, uma aventura congelante, Zootopia, essa cidade é um bicho, Os Incríveis 2, dentre outros. No entanto, o fotorrealismo ainda produz alguns incômodos devido ao Vale da Estranheza. Nos videogames temos o Xbox One, o PlayStation 4 e o Nintendo Switch, que dominam o entretenimento em espaços domésticos junto com o PC, com gráficos extremamente realistas, como é o caso do GTA V, Crysis 3, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Just Cause 3, Rise of the Tomb Raider, Assassin's Creed Origins. E com isso terminamos essa década e terminamos a nossa viagem pela computação gráfica. Muita coisa aconteceu nesse período, eu tentei sintetizar um pouquinho tudo que aconteceu de mais relevante, tentei simplificar ao máximo para você que está assistindo, e eu espero que você tenha gostado dessa viagem por toda a computação gráfica. Se você tiver gostado desse vídeo, comenta aí embaixo para eu saber. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você em um futuro vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e tchau! Telas apresentando arte já eram conhecidas, considerados pais do cinema. Foi na Bong. Foi o primeiro a ser amplamente jogado e distribuído em diferentes... Ligado a esse cabaço, sem citar Krishnamurti. Nos anos 2000, a sofisticação acabaram por serem adotadas técnicas de... A Microsoft... Os cientistas na década... Nossa, como eu tô suando, tá doido. E